Bem, gente, já boa tarde a todos, e devido ao adiantado da hora, eu vou tentar ser realmente bem rápido na minha apresentação. Vou deixar com isso algumas coisas de fora, mas boa parte das informações aqui da apresentação estão no nosso site. No final eu vou dar o nosso endereço eletrônico, vocês podem conseguir essas informações lá também. Bem, esse aqui é um roteirinho da apresentação. Vou falar primeiramente, rapidamente, sobre os riscos ecológicos associados à construção de usinas, um pouquinho sobre, e é o objetivo dessa palestra, falar um pouco sobre o programa Peixe Vivo, já uma experiência de 4 anos, alguns projetos e parcerias nossos, e alguns resultados obtidos durante esse tempo. Bem, como todos sabemos, a construção de reservatórios é uma prática que vem se intensificando nos últimos anos no Brasil, principalmente grandes reservatórios para usinas hidrelétricas, mas historicamente, reservatórios sempre foram construídos pela humanidade. No Brasil, nós temos bacias hidrográficas importantíssimas, isso não precisa nem citar aqui. Alguns exemplos: a bacia amazônica, a bacia do Prata, a bacia do São Francisco. E boa parte dessas bacias hidrográficas já tem um uso bastante intensivo, né, para a geração de energia hidrelétrica. E no sul e sudeste, isso já está praticamente esgotado. E a fronteira tem sido levar esse uso de energia hidrelétrica para as bacias do norte, né, a bacia amazônica principalmente. Aqui um pouco o aumento, né, um gráfico que mostra o aumento do consumo de energia no Brasil nos últimos anos, nos últimos 30 e poucos anos, e a gente vê que é um aumento bastante significativo. E preocupante também é o fato de que, se formos avaliar o consumo per capita, o Brasil ainda tem um consumo muito baixo de energia, e isso tende a aumentar dramaticamente nos próximos anos. O cenário planejado pela EPE, a Empresa de Pesquisa Energética Brasileira, é que o consumo dobre nos próximos 20 anos. Quer dizer, tudo que foi feito no último século, o cenário é que dobre nos próximos 20 anos. Quer dizer, e para suprir essa demanda, nós vamos ter que pensar realmente muito bem no que a gente vai fazer. Bem, junto a isso, nós temos uma riqueza enorme de peixes no Brasil, em diferentes bacias. E as atividades do setor elétrico, evidentemente, alteram, de uma forma ou de outra, essa riqueza e essa diversidade de peixes em nossas bacias. Durante a implantação de reservatórios, nós temos variações muito agudas naquele ambiente, e durante o gerenciamento desse reservatório, durante a operação, esse gerenciamento passa a ser dividido entre a empresa concessionária e os usuários daquele recurso hídrico. Dentre alguns riscos principais da implantação de reservatórios, nós temos a interrupção de rotas migratórias, mudança de dinâmica hidrológica, perdas de hábitats, aparecimento de espécies exóticas, mudança de produtividade daquele sistema, e tudo isso leva a mudanças nas comunidades de peixe. Isso aqui é um trabalho feito pelo Agostinho e colegas em 2006, fez uma revisão muito ampla em reservatórios brasileiros de questões ecológicas, e aqui a gente vê que a riqueza de peixes na maioria dos reservatórios ela é bastante baixa. E que o problema se agrava ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais antigo um reservatório, a tendência é que ele tenha uma menor diversidade, uma menor riqueza de peixes nele. Até pela própria característica do reservatório, que é um ambiente bastante diferente do curso d'água original. E isso se agrava para espécies migradoras, né? Nós temos diversos reservatórios em que não há sequer uma espécie, né, de acordo com a classificação, considerada como uma espécie migradora. E pouquíssimos com mais de 3 espécies migradoras neles. Além dos riscos ecológicos de longo prazo, nós temos riscos diretos da instalação de reservatórios sobre a ictiofauna, né? Você coloca uma estrutura mecânica complexa num trecho de rio, onde existem organismos vivos. Quer dizer, essa interação usina-peixe, ela é complicada por si mesma. Isso aqui é uma foto, por exemplo, de uma drenagem de um tubo de sucção, estava sendo feita. Ao se abrir a escotilha da sucção para ver se havia ou não peixes nessa estrutura, a gente vê que tem praticamente mais peixe do que água. Quer dizer, isso aqui é um risco de acidente ambiental altíssimo durante essa manobra. Bem, e existem métodos de mitigação e controle que são utilizados, eu não vou me ater a eles, mas são classicamente usados aqui no Brasil para se mitigar esses riscos. Boa parte deles sem a avaliação efetiva se são ou não se tem ou não surtido efeito de acordo com os objetivos propostos. Bem, o programa Peixe Vivo ele é uma iniciativa da CEMIG. A CEMIG é uma empresa realmente
hoje bastante grande, ela não é apenas uma empresa, ela é formada hoje por 59 empresas, operamos 65 hidrelétricas, está presente em 19 estados, com uma capacidade instalada de quase 7.000 megawatts. Essa apresentação é antiga, capaz até de já ser um pouco mais do que isso. E dentro do estado de Minas Gerais, a empresa tem usinas em praticamente todas as bacias hidrográficas do estado. E cada pontinho desse aqui, evidentemente, é um risco ecológico de longo prazo para as comunidades de peixe daquela região e também um risco de acidente ambiental pontual para cada uma dessas usinas. E é um desafio tentar conciliar esse parque gerador com a mitigação dos impactos ambientais que ele representa. Como eu disse, cada uma dessas usinas possui um risco ecológico associado. Isso aqui, por exemplo, é a jusante da usina de Três Marias. Isso aqui é um cardume de peixes que vagueia nessa região. Isso aqui foi em 2007, formado principalmente na época por juvenis, é o fenômeno da ribação. Aquela foto, essa aqui é a usina de Pai Joaquim. Aqui também Três Marias. Evidentemente que o peixe não sabe que isso aqui é um dreno do vertedouro. Para ele, isso aqui é uma cachoeira. Ele pula e pode sofrer injúrias por conta desse processo. O programa foi criado em 2007, como eu disse, e o diagnóstico inicial feito por nós é que existe uma distância muito grande entre a empresa e as comunidades vizinhas, que existiam gaps de conhecimento científico em questões importantes com as quais a gente lidava, uma falta também de sistemática de avaliação de risco ambiental e indefinições na estrutura de responsabilidade, autoridade e manobras operativas das nossas usinas. Ele tem um caráter multidisciplinar. Quando ele foi criado, ele era formado por jornalistas, biólogos, engenheiros das mais diversas naturezas, procurando criar soluções nessa interação usina-peixe. E, como eu disse, ele foi criado justamente para desenvolver essas soluções. O objetivo principal do programa é evitar acidentes ambientais envolvendo a ictiofauna, evidente, isso aqui é um objetivo institucional, e gravitando em torno desse objetivo, nós temos também o objetivo de desenvolver formas de manejo e conservação eficazes, aumentar o conhecimento acerca da ictiofauna nativa e melhorar o relacionamento da empresa com a sociedade. Existem também alguns objetivos técnicos do programa, sobre os quais eu não vou me ater aqui agora. Nós trabalhamos com 4 princípios, esses princípios são importantes porque são os princípios que guiam todas as ações relativas ao programa. O primeiro é adotar critérios científicos para a tomada de decisões, quer dizer, e isso faz com que a gente necessite ter muita interação com órgãos de pesquisa, universidades, centros de pesquisa. Modificar práticas adotadas de acordo com as informações geradas, isso quer dizer que se aqui eu avalio que uma prática não está sendo eficiente, eu tenho que alterar ela de maneira a atingir aquele objetivo proposto. Incentivar a divulgação de informações do programa para a sociedade, trabalhar sempre em parceria com outras instituições. Quer dizer, a gente não tem gente, não tem recurso suficiente também para resolver todos os problemas dessa interação, nós temos que buscar essas parcerias. Essa aqui é a estrutura do programa, aqui só para citar, nós temos uma equipe hoje bastante grande de biólogos trabalhando no programa, nós temos um apoio muito grande da área de comunicação social da empresa, que faz essa parte de relacionamento, e das áreas de engenharia da empresa também. Boa parte das soluções que nós avaliamos depende também da engenharia para serem implementadas. E essas são as nossas áreas de atuação. Bem, e dentro disso eu vou falar um pouquinho sobre a construção de parcerias, que é o tema principal dessa apresentação aqui. Esse é o nosso modelo de gestão. Nós temos 3 áreas importantes para nós: pesquisa e desenvolvimento, na questão da inovação, manejo e conservação, trazer as informações geradas aqui para novas práticas, ou para práticas já adotadas de maneira mais eficaz, e o relacionamento com a comunidade, quer dizer, a gente precisa validar esse trabalho sempre com a sociedade, quer dizer, pesquisadores, pescadores, ONGs, órgãos de fiscalização, a gente tem que levar a informação e ouvir deles também o feedback em relação a elas. Primeiro, as parcerias com a sociedade. Esse aqui é um fato importante. O primeiro ato, depois da criação do programa Peixe Vivo, a primeira coisa que foi feita foram oficinas com a sociedade, onde a gente ouviu diversos segmentos da sociedade e a nossa pergunta era simples: o que vocês acham que a CEMIG deveria fazer para melhorar os projetos, os trabalhos relacionados à mitigação de impactos da ictiofauna? E ouvimos diversas delas, né, pesquisadores, grandes concessionárias, pescadores, IBAMA, e dessas oficinas surgiram os nossos planos de ação. Algumas parcerias nossas, a gente está sempre incentivando e às vezes organizando seminários, fóruns, para discutir a questão do peixe. Isso aqui é um projetinho bacana, que é desenvolvido pela equipe do Paulo lá em Lavras, né? Está sob a coordenação do Paulo e a Nara, tem trabalhado nele, que é um projeto de educação ambiental que leva
a questão do peixe para dentro da sala de aula e também os alunos para dentro da universidade, né? Eu acho que foi muito discutido isso aqui hoje. Muitas vezes nós temos, e isso está diminuindo, né, essa distância entre a universidade e a comunidade vizinha, e esse projetinho aqui nos pareceu uma iniciativa muito interessante de diminuir ainda mais essa distância. Esse aqui é um projeto realizado em Três Marias, e uma forma de que a comunidade de Três Marias se apropriasse do reservatório de Três Marias, de uma forma a sentir orgulho desse reservatório. Nós fizemos uma parceria com o Projeto Grael no Rio de Janeiro. Hoje em dia nós temos turmas de 150 alunos da rede municipal, na verdade da rede educacional pública de Três Marias, sendo treinado em competições de vela, quer dizer, aprendem a velejar e aprendem, junto com a vela, noções de educação ambiental e questões práticas, por exemplo, como manutenção de motor de polpa, quer dizer, um processo de qualificação. Isso aqui dá muito certo lá em Niterói e tem funcionado muito bem em Três Marias. E é uma forma também de trazer divisas para a cidade. O próximo Campeonato Brasileiro de Vela vai ser realizado em Três Marias, vai ser em 2012, em janeiro de 2012. É a primeira vez que esse campeonato é realizado fora de uma capital. Então, quer dizer, para a cidade de Três Marias, isso gera uma visibilidade também muito interessante. Algumas publicações que nós fazemos em parcerias, né, e muitas voltadas para divulgação científica e divulgação de informações, importantes também para essa parceria com a sociedade. Parcerias com a academia. Essas parcerias surgiram de questões que nós já tínhamos antes da construção do programa, e com a implantação do programa nós vimos a oportunidade de responder, ou pelo menos tentar responder algumas delas. Eu não vou falar exatamente sobre as questões, porque os projetos vão mostrar quais são elas. Esse aqui talvez seja o nosso projeto, o carro-chefe em relação a essa parceria com as academias. Nós temos aqui a estação de piscicultura de Volta Grande, e nós queremos transformar essa estação num centro de pesquisa. Então, nós ouvimos alguns pesquisadores e profissionais de órgãos ambientais o que nós poderíamos fazer para transformar, então, essa estação em um centro de pesquisa. E isso está sendo feito através de mudanças físicas e mudanças também na gestão dessa estação. Nosso objetivo é que nós criamos aqui um centro que não seja gerido pela CEMIG, mas por uma fundação externa ligada a um comitê de universidades e que a CEMIG faça parte, e dessa forma a gente possa conduzir pesquisas na região. Isso aqui é algumas obras, o andamento de como anda isso lá em Volta Grande. Nós fizemos reformas em praticamente todos os prédios lá, estamos construindo alguns laboratórios e alguns outros estão ainda em projeto. Esse aqui é um projeto em parceria com a FMG, a equipe do professor Alexandre Godinho, em que o objetivo é avaliar o risco de manobras operativas das nossas usinas. Isso aqui é feito da seguinte forma: é feito um banco de dados, uma avaliação da densidade de peixe no canal de fuga de cada uma dessas usinas, correlacionando o risco dessa densidade aqui está alta com o risco, evidentemente, de uma manobra ser realizada naquele momento. Nós construímos, assim, um modelo preditivo para cada uma das nossas usinas. Quando isso aqui está verdinho, ok, né, a manobra pode ser realizada. A partir do momento que está amarelo ou vermelho, a manobra não é mais autorizada pela área ambiental. E hoje na CEMIG, eu não sei se tem outra empresa que trabalha dessa forma, o meio ambiente ele tem o poder de vetar uma manobra operativa. Que os engenheiros não ficam muito felizes com isso, mas muitas vezes a gente impede a realização de algumas operações devido ao risco à ictiofauna. Só complementando, o programa Peixe Vivo foi criado logo depois de um grande acidente ambiental que aconteceu em Três Marias. Quer dizer, tivemos que aprender da pior forma possível, né, com uma imagem muito negativa que saiu na mídia, né, e hoje em dia isso é muito respeitado por conta disso. Alguns acidentes aconteciam ao longo do tempo. Quando aconteceu um grande acidente em Três Marias, realmente houve uma proposta de mudança dentro da empresa em relação a isso. Daqui outro projetinho em parceria, onde a gente avalia a dinâmica migratória de algumas espécies em um trecho barrado no Rio Grande. São 4 usinas, uma cascata de reservatórios, para tentar entender como é essa dinâmica e o que fazer para preservar essas espécies na região. Ao mesmo tempo, tem uma parte laboratorial, que é feita aqui junto com o Martinez da Engenharia, para avaliar a capacidade natatória dessas espécies de peixe, no caso de termos que colocar sistemas de transposição, por exemplo, de peixe nessas barragens. Esse aqui é um projetinho também com a UFLA, a equipe do Paulo, onde participa o Cefet e São João del Rei, onde a gente está apoiando e trazendo algumas tecnologias que nunca foram utilizadas no Brasil para o estudo do comportamento de peixe, notadamente a questão da hidroacústica, né, da marcação acústica de peixe, onde você consegue
ter avaliações tridimensionais da movimentação de cardumes. E o nosso objetivo, evidentemente, é avaliar qual o comportamento desses peixes nessa área e como se relaciona a operação da usina. Quando a operação da usina se torna um risco para esses peixes. E está iniciando agora, os hidrofones foram implantados há pouco tempo, e é um projeto que realmente promete trazer informações muito interessantes para nós aqui. E esse aqui é o projeto do IBI, que não precisa da gente comentar muita coisa, mas o nosso objetivo nesse projeto é justamente ter uma ferramenta de gestão de uma bacia hidrográfica mais objetiva, quer dizer, como avaliar pontos dentro de uma bacia numa visão de que os pontos em pior qualidade certamente merecerão uma maior atenção dos órgãos de gestão, comitês de bacia, concessionária e o governo. Esse aqui também é um projeto interessante, surgiu de uma pergunta que nós temos já há algum tempo, é se o peixamento ele é uma medida efetiva de manejo da ictiofauna, ou, melhor, quando é uma medida de manejo efetiva da ictiofauna. Então, nós estamos trabalhando nesse projeto em parceria com a FMG, professor Ivan Guedes, professor Alexandre Godinho, fazendo análises genéticas e marcações físicas dos peixes, em busca de responder algumas das nossas perguntas, como taxa de sobrevivência, ou em que situações essa taxa de sobrevivência é maior, se indivíduos peixados se tornam adultos e se reproduzem na natureza, quer dizer, coisas dessa natureza. Esse é um projetinho em parceria, está iniciando agora com São João del Rei, é uma avaliação genética dos nossos plantéis de piscicultura e uma comparação desses plantéis com o que observamos na natureza. Esse trabalho vai ser realizado na Estação Ambiental de Itutinga e fica no Alto Rio Grande. E alguns projetos merecem destaque, eles não estão dentro da estrutura do peixe vivo, mas eles também trabalham nessa questão da gestão de bacias hidrográficas. É o projeto Ciságua, que é coordenado pela equipe da Marcela, o Núcleo de Gestão de Qualidade de Água na CEMIG, que é um banco de dados onde se consegue acessar toda a informação de qualidade de água gerada por trabalhos na CEMIG. E o projeto de vazões ecológicas, que é um projeto da Gerência de Planejamento Energético da CEMIG, em parceria com a FMG, UFLA e Cefet, e começa a engatinhar nessa questão das vazões ecológicas. Como determinar vazões ecológicas, ou até que ponto nós conseguimos conciliar vazões ecológicas com a operação de uma usina hidrelétrica, e promete também resultados interessantes. Está sendo feito no sul de Minas, na usina de Itutinga. Algumas parcerias internas dentro da empresa. Hoje em dia nós damos apoio a praticamente todas as manobras realizadas, principalmente as que envolvem drenagem do tubo de sucção com resgate de peixe, desde a parte de planejamento dessa manobra até o acompanhamento e soltura desses peixes. Nós também trabalhamos em parceria muito forte com a área de engenharia para desenvolver estruturas que evitem riscos ambientais desnecessários. Aqui é uma grade para evitar a entrada de peixe na sucção da usina de Três Marias quando dá parada de máquina. É um artefato até certo ponto simples e que foi desenvolvido pelo setor de engenharia da CEMIG. Aquela aguinha que o peixe ficava pulando no vertedouro, nós canalizamos e colocamos ela submersa. Assim, o peixe ele evita essas injúrias causadas pela batida repetitiva ali no paredão. Isso aqui é um curso que nós fizemos ano passado, vamos fazer novamente esse ano, onde nós treinamos o pessoal da área ambiental, da área de operação e da área de manutenção da usina, e o curso ele foi criado para dar uma noção para esses profissionais da importância da ictiofauna e do planejamento de manobras, do planejamento energético de uma forma mais consciente, voltada para a proteção da ictiofauna. É muito interessante que a gente tem lá o técnico que trabalha na usina, nós temos o engenheiro que planeja as manobras, nós temos o cara da área ambiental que vai acompanhar a manobra, e é um curso de 2 dias, ele é muito rápido, mas ele acaba formando essas pessoas, e essas pessoas ficam em áreas estratégicas da empresa para disseminar esse conhecimento. Esse ano nós estamos, inclusive, abrindo esse curso para profissionais externos do setor elétrico, né, de outras empresas que queiram nos prestigiar. Alguns resultados obtidos nesses 4 anos. A partir da criação do programa, não houve mais nenhum acidente ambiental pontual em usina da empresa envolvendo a ictiofauna. Isso é um custo evitado no sentido de que não pagamos multa. Para você ter uma ideia, o acidente de Três Marias gerou para a CEMIG uma multa de R$10 milhões. Né? Além da multa, nós temos uma perda muito grande naquele relacionamento com a comunidade da região. Nós temos uma perda ecológica, porque são peixes que adultos ou juvenis que contribuíam para aquele ecossistema. E a partir do momento que não há o acidente pontual, quer dizer, você consegue trabalhar em coisas mais de longo prazo. Isso aqui também é interessante.
através dos dados gerados por um dos nossos projetos, nós conseguimos reaver junto à ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, 17 milhões de reais. A ANEEL aplica uma multa quando a máquina está parada, quando a turbina está parada. E nós fomos à ANEEL e falamos, nós não geramos a energia, a máquina ficou parada porque o risco de atingir a ictiofauna era muito alto, e nós só conseguimos provar isso porque nós tínhamos projetos, né, com base científica afirmando isso. E é importante mostrar esse resultado, principalmente para a alta direção da empresa, porque percebe um ganho não só ecológico, como econômico também dentro da estrutura da empresa. Esse aqui também é outro resultado que eu acho muito bacana, que é o número de trabalhos apresentados, em que a CEMIG foi parceira no último Encontro Brasileiro de Ictiologia em Manaus. Foram 18 trabalhos, nós só tivemos uma empresa que apresentou mais trabalhos, né, que financiou mais trabalhos do que a CEMIG, e essa empresa era ali do lado de Manaus. Então, quer dizer, 18 trabalhos saíram aqui de Minas Gerais, foram para Manaus para serem apresentados, e todos frutos desses projetinhos. No último congresso de ictiologia, nós tínhamos patrocinado, né, financiado 5 trabalhos. Então, quer dizer, dá um salto do nível de conhecimento gerado. E é evidente que o trabalho em si, ele simplesmente é um indicador de monografias, dissertações, teses, gente sendo formada, pesquisadores, gestores, fiscais. Quer dizer, o número de pessoas está sendo envolvida aí nesse trabalho. Algumas premiações que o Peixe Vivo ganhou ao longo desse caminho. Uma questão, a imagem, quer dizer, a gente sai de um cenário muito ruim, né, após o acidente de Três Marias, e partimos já para um reconhecimento do esforço que a empresa faz na questão da preservação da ictiofauna. Isso é muito importante. A CEMIG ela tem, entre um dos pilares dela de gestão, a sustentabilidade, né? Hoje, boa parte das empresas está colocando isso. Mas a CEMIG, por exemplo, ela é listada no índice de sustentabilidade da Bolsa de Nova York. Isso para a empresa é bastante importante e gera receita. Um resultado também muito positivo do trabalho é a formação de parcerias, né? Esses aqui são alguns dos parceiros. Ao longo desses 4 anos, nós temos gerado bastante trabalhos em parceria, e isso aí fomenta também outras instituições. Bem, era isso que eu tinha para falar. Como eu disse, mais informações podem ser obtidas no nosso site, e ficamos aguardando a visita de vocês lá.